Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou comentar um pouco sobre as versões de banco de dados Oracle, como o Felipe Kramer falou. As versões que eu vou comentar, né, as diferenças de versões que eu vou comentar, será diferenças entre 11 e posteriores em relação ao 12c, que é a última versão on-premise que a Oracle disponibilizou. E também vou falar um pouco sobre as novas features do Oracle 12c. Tá? Então, essa que está na tela aqui é a nossa programação e a gente vai começar falando um pouco sobre a arquitetura. A arquitetura do Oracle 12c, em relação ao 11 e os posteriores, né, os anteriores, ela mudou bastante. Né? Hoje a gente tem a arquitetura multi-tenant, né, que vem aí com PDB, com os pluggables database e os CDBs, que são os containers database. O que são esses pluggables database e os containers database? Como tendência do mercado, isso o SQL nasceu na verdade, a partir de 2012, né? Foi assim, 2014, eu não lembro. Porém, no Oracle, isso é uma tendência de mercado, né? Bancos de dados plugáveis, aonde o CDB, na verdade, é uma base, é um banco de dados base, aonde eu tenho vários outros databases plugados nele. A Oracle está trazendo isso como uma feature, porém você consegue, na instalação do 12c, tá? Você consegue utilizar um single tenant apenas, né? Ou continuar com o formato antigo, que é o formato do 11G e posteriores. Porém, a Oracle já está com esse antigo formato de predicado, né? E as versões que estarão por vir do Oracle 12c, enfim, e outros que virão futuramente, estarão dessuportado o formato antigo. A Oracle vai tomar como padrão o formato Oracle Multitenant, ou PDB, CDB, enfim, esse formato de banco plugável. Então, uma sugestão para quem tem banco de banco Oracle e que está pensando em migrar, já instale com esse novo formato de multi-tenant, caso você tenha essa filter, tenha adquirido essa filter, ou instale o single tenant, que é uma filter comum que vem com o instalador do Oracle 12c, para já se adaptar a esse novo formato, a essa nova arquitetura do Oracle. Tá? Colocando para frente o slide aqui, as vantagens do 12c com esse novo ambiente em relação ao 9i, 10G, 11G e por aí vai, é a consolidação de vários ambientes em um único só, né? Se você tem um pool de máquinas com banco de dados em todas elas, você na verdade vai estar agora com uma nova máquina com um banco de dados só, né? Que é o CDB, porém vários bancos de dados plugados nela. Isso ajuda numa redução de custo de hardware, tá? Agilidade de manutenção do banco, como aplicações de patch, você aplica o patch sobre o CDB e ele se espalha entre todos eles. E a duplicação de clonagem de base, tá? É uma atividade que hoje os DBAs têm automatizado, né? Alguns automatizam esse tipo de atividade, porém é uma atividade demorada. Com esse novo formato de multi-tenant e single tenant, essa atividade ficou muito mais fácil e muito mais rápida. E o 12c, ele é um banco de dados completamente integrado com a nuvem, né? A nuvem da Oracle, principalmente. Tanto que você consegue colocar, por exemplo, dentro do storage da Oracle na nuvem, você consegue colocar os seus data files lá trabalhando com um banco de dados. Né? Seguindo a nossa programação, vou falar um pouco sobre performance, como o Felipe Justino falou na apresentação dele. Uma das principais filters aí que os fornecedores têm trabalhado fortemente é a otimização, né, de queries meio que automatizada, né?
Por quê? Porque, na verdade, como é que funciona aí a questão de adaptação de queries, né? De otimização de queries. A Oracle vai lá, gera um monte de estatísticas e verifica se aquele plano de execução, né? Se a forma com que o SQL acessa os dados é o mais performático. No 11G, existe essa coleta estatística, foi muito bem trabalhada essa coleta estatística desde o 9, 10 e 11G, porém ela não era feita as alterações em tempo real. Quando você criava um melhor plano, um best plano, vamos dizer assim, né? Você ficava com um plano de execução deste comando até a vida do banco de dados, né? A partir do 12C, os planos adaptativos, os adaptive planes, que é a feature do 12C, ela faz com que isso seja automatizado de forma online. O Oracle vai lá, verifica, pega o comando, verifica, cria um plano base, e aí ele faz uma análise sobre aquele plano, sobre aquela query. Se tiver faltando estatísticas, a Oracle dinamicamente, né, online, vai lá, coleta as estatísticas e faz uma nova verificação sobre este comando. Aí ele faz lá a verificação das cardinalidades, dos joins, verifica se a linha, né, a quantidade de registros que ele retornou após a coleta estatística, por exemplo, é menor do que o que eu tenho guardado, então ele troca no plano de execução e torna aquele como o join, né, a cardinalidade mais otimizada. Né, isso completamente online. Né. Complementando isso, o próximo slide mostra algumas das características novas das novas features da Oracle em relação à performance que trabalha em cima dessas otimizações, que é a melhoria de coleta de histogramas, né? Histogramas são coletas de estatísticas de colunas específicas, né? Isso foi melhorado. As estatísticas dinâmicas, como eu comentei, se a Oracle, no momento que ela está verificando uma query, o plano de execução numa query, vê que está faltando estatísticas, ela dinamicamente vai lá, coleta as estatísticas faltantes, né? O agrupamento de colunas para coleta de estatísticas, como é que funciona isso? Antes no 11G e posteriores, a Oracle trabalhava, mesmo se você tem, por exemplo, uma primary key na sua tabela, e essa primary key é composta por 2 ou mais colunas, a coleta estatística sobre essas colunas eram feitas individualmente, não trazendo a verdadeira estatística daquela coluna, vamos dizer assim. A partir do 12C, se você tem uma primary key composta de 2 ou mais colunas, a Oracle coleta estatística do conjunto e não de colunas específicas. E isso traz com maior verdade a estatística sobre as tabelas, o plano de execução, vai fazer uma otimização melhor do seu comando. Tá? E a possibilidade de indexar colunas mais de uma vez. Você não conseguia, né, otimizar, criar índices, mais de 2 índices numa mesma coluna até a versão 12C, né, o 11G para trás. Se você fosse fazer uma indexação de uma coluna, o Oracle te dava um erro dizendo que a coluna já estava indexada. Porém, a partir do 12C você pode criar mais de um índice sobre uma mesma coluna. Só tem 2 poréns. Você consegue criar índices diferentes apenas. Você vai utilizar, por exemplo, um índice bittree e um índice bitmap. Né? Você não consegue utilizar, por exemplo, 2 bitmaps ou 2 bittrees. Tá? Esse é um porém. E o outro é que ou você utiliza um ou você utiliza outro. Você não vai conseguir utilizar os dois ao mesmo tempo. Tá? Seguindo a nossa programação, eu vou falar um pouco sobre segurança, né? O Oracle para fazer o mascaramento, o Oracle 11G para fazer o mascaramento de informações, como o Justino falou do SQL, né? O SQL também tem o data masking, a Oracle também tem seu data mask. Anteriormente existia essa funcionalidade, porém não era feito online e a Oracle sugeria sempre fazer um clone da base para fazer esse trabalho de mascaramento das informações, como cartão de crédito,
dados de pacientes, de hospitais, tá? E isso no 12C ficou completamente online, né? On the fly, como a própria documentação da Oracle fala, e os dados não são alterados, mesmo você fazendo em ambiente de produção. Tá? A auditoria também, né? A auditoria e a Final Gradient Audit, né? São regras de auditoria. A versão do 11G para trás, a auditoria que você criava era regras individuais, né? Para cada comando você conseguia agrupar alguns comandinhos ali e tal, mas não era nada muito organizado, na verdade. Né? Tinha pouca flexibilidade, você não conseguia criar auditorias muito complexas. E um grande problema, se você quisesse criar uma forma mais extensa, mais completa de coleta de auditoria, o seu banco de dados sofria um pouco, né? Onerava a performance. A Oracle trouxe o Unified Audit, que é uma feature nova, um novo formato de auditoria. Você consegue utilizar o formato antigo e o formato novo, você consegue um mix dos dois, ou você consegue continuar utilizando o formato antigo ou completamente novo. Né? Quais são as vantagens desse novo formato de auditoria? A unificação das regras de auditoria, tá? Você consegue criar um bloco enorme de regras de auditoria, trazendo uma complexidade muito maior. Uma organização, por quê? Porque uma única regra vai ter várias regras, você pode, por exemplo, vários comandos no mesmo objeto que utiliza um usuário específico, então é bem complexo e bem flexível, criando uma maior flexibilidade. E o melhor é que a Oracle trouxe um formato diferente para dar o flush dessas informações de auditoria. Desculpa. Esse flush das informações da auditoria para dentro dos discos, para gravar. Por quê? Porque antes havia uma oneração de performance, porque havia cada vez que ela coletava essa informação, ela já jogava em disco. A Oracle agora faz um formato diferente que ela vai jogando toda em memória. E aí ela pega e de tempos em tempos ela pega e joga em disco, não tendo uma grande oneração de I/O referente a isso. Então, a questão de performance já não é um grande problema referente à auditoria. Só um minutinho, pessoal. Molhar um pouco a garganta. Então, a questão de auditoria ela ficou muito mais performática com esse novo formato de jogar para memória e de tempos em tempos jogar para disco. A gente tem o formato antigo ainda, que é jogar diretamente em memória, mas você tem um formato novo. Vantagem do formato antigo é performance. Porém, o formato antigo, ele não tinha perda de dados em caso de crash de banco. Tudo está em memória, se der um crash no banco, apaga tudo, você perde aquela informação de auditoria. Seguindo a nossa programação, as principais vantagens aí, né, do 12C em relação à segurança é a unificação das regras de auditorias, como o Unified Audit, performance melhorada, package de análise de utilização de privilégios, isso é muito importante, né? A Oracle trouxe no 12G uma package nova para você fazer uma análise de utilização de privilégios em certas funcionalidades. Você tem uma função, eu quero saber se todos os privilégios que eu tenho daquele usuário que esteja naquela função, eu tenho privilégios a mais ou tenho privilégios a menos, eu estou tendo um erro, né, de falta de privilégio. Eu faço uma análise e vejo qual que é o real privilégio que está faltando. Isso não existia antes do 12C, é uma package nova, uma feature nova. Isso é de grande utilidade hoje. Né? Novos privilégios de administração, SysDG para data guard, SysBackup para backup e o SysKM para segurança e encriptação. E trouxe também uma melhoria sobre o Data Vault. Seguindo a nossa programação aqui, alta disponibilidade, né? Alta disponibilidade da Oracle, muitos conhecem, ou talvez não tenham ouvido falar, sobre o Oracle Hack,
né? O Oracle Hack é o Real Application Cluster da Oracle, aonde o hack ele utiliza como base, não necessariamente, né? Não obrigatoriamente, porém é de sugestão de melhor prática da Oracle utilizar o ASM. Antes no 11G, a Oracle utilizava como driver de kernel para alteração dos ASM disks, o ASMlib, é um driver que você instalava no sistema operacional e ele fazia esse gerenciamento aí dos discos, né? Ele é um driver bacana e tal, mas ele conseguia gerenciar muito bem os discos, porém a Oracle implementou no 12C um novo formato, o Oracle ASM Filter Driver. É um driver também de gerenciamento de discos do ASM, porém ele filtra, né? Porque filter driver, porque ele filtra os I/Os e todo o I/O inválido que possa danificar ou corromper os dados, ele pega aquilo e joga fora. Então, numa questão de performance, isso melhora, né, por causa do I/O, e por segurança dos dados, ele também acaba sendo uma grande filter, vamos dizer assim. Sugiro também quem for utilizar Oracle Hack, quem utiliza ASM, que utilize o Filter Driver. É uma grande novidade, muito útil dentro da parte de Grid Infrastructure em Oracle Hack. Outra novidade é que o Oracle Restart, né, que antes era utilizado em ambiente single do Grid Infrastructure, será descontinuada, obsoleta, e o uso de HAL devices, que antes era utilizado no 10G, muito utilizado no 10G, ficou meio desutilizado no 11, não será mais utilizado a partir do 12C. Tá? Vantagens, né, novidades da alta disponibilidade aí na versão 12C é o maior nível de alta disponibilidade com o ASM Flex. O ASM Flex, na verdade, são nós que só são utilizados, só tem a instância do ASM, né? O ASM, para quem não conhece, é vamos dizer assim, os discos do Oracle Grid Infrastructure. Você tem nós onde há a instância do ASM e não há, aí só tem o database. Então, o que acontece? Se você perde a comunicação de um ASM com um database, há uma alta disponibilidade, porque existem nós só com ASM. Então, ele pega aquele database e joga para esse nó que só tem a instância do ASM. Então, é uma alta disponibilidade maior do seu do cluster. Maior flexibilidade de alta disponibilidade, podendo englobar ao cluster aplicações como o WebLogic, como o Flex Cluster. Flex Cluster, na verdade, ele é um cluster de alta disponibilidade, não só de banco de dados, essa é uma outra novidade. Maior segurança dos dados com disk scrubbing, né? Que é uma verificação dos discos do cluster em online, né? De forma online, ele vai lá e corrige de forma online. Backup dos metadados dos disk groups e um aumento da quantidade de disk groups. Tá? Essas são as novas filters, as novidades aí que a gente tem no 12C, e eu vejo como sendo bem bacanas aí para a gente estar mostrando para vocês. Seguindo a nossa agendinha, miscelâneas, né? Vamos dizer assim, um geral aí de novas filters, tem milhares de outras filters, né? Mas as mais úteis eu vejo assim. Antes no 11G o tamanho do máximo do campo varchar era de 4.000, agora é de 32.767. A partir do momento que você, na instalação do 12C, ele continua com 4.000, você tem que fazer a configuração para que ele fique com 32.000 e pouco, e é irreversível, porém eu não vejo problemas com isso, tá? O RMAN também, antes fazia restores apenas de arquivos físicos, agora você consegue fazer de objetos e tabelas. O uso de sequences, né? Antes você conseguia jogar para variável ou no insert, agora você consegue colocar como valor default, né? Na criação da tabela para uma coluna. Truncate Table era só para uma tabela específica, agora você consegue fazer para tabelas,
tabelas específicas e aquela tabela, agora você consegue fazer para tabelas e fazer um cascade para que tabelas pais e registros filhos também sejam truncados. Comandos stop n queries, antes a gente utilizava how_num, né, que é um pseudônimo, né, das tabelas do Oracle. Agora você consegue utilizar comandos fetch first e offset e next também. São para quem desenvolve e tal, isso é bem bacana, é bem útil. E também, por exemplo, o parâmetro PGA Aggregate Target confundia muito os DBAs. Por quê? Todo mundo achava que o PGA Aggregate Target, na verdade, ele limitava a quantidade da memória PGA. Na verdade, não limitava, ele dizia um valor mínimo. A Oracle, então, para resolver isso, colocou o novo parâmetro PGA Aggregate Limit, que aí sim limita um valor máximo do tamanho da PGA. Entre vários outros filters, como no 11G veio o in-memory, agora para melhorar o in-memory, veio o in-memory column store, várias outras filtros aí para desenvolvimento, então tem muita coisa bacana aí no 12C, e muita coisa útil melhorada, tá? O Oracle vem sempre melhorando e pensando na questão de segurança, performance, a Oracle também trabalha muito forte e, lógico, alta disponibilidade, que é um dos cargos-chefes aí da Oracle, entre os seus engineer systems, enfim. Tá? Então a gente finaliza aqui com a parte de Oracle e eu passo a palavra ao Felipe Kremer de volta. Felipe.